Sabe qual foi o meu maior medo quando tudo travou no burnout? Não foi perder clientes, não foi perder dinheiro, não foi perder a empresa. Foi perceber que se a minha vida terminasse naquele momento, talvez a principal lembrança que meu filho teria de mim seria um pai sempre cansado, um pai olhando para o celular, um pai dizendo, agora não, o pai está trabalhando. E essa percepção me destruiu por dentro, porque eu descobri uma verdade dolorosa. Eu estava tentando construir um futuro para minha família enquanto perdia o presente dela. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Existe uma mentira que muitos homens acreditam, a de que o nosso valor é medido pela nossa capacidade de produzir. Então a gente trabalha mais, aceita mais responsabilidades, resolve mais problemas, carrega mais peso, porque no fundo acredita que amar é sustentar e sustentar significa nunca parar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi que Deus disse que você precisava carregar o mundo inteiro nas costas? Responsabilidade nunca foi o problema começa quando a responsabilidade ocupa o lugar da confiança. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu achava que eu estava sendo um bom provedor. Hoje eu percebo que eu estava tentando controlar aquilo que somente Deus podia sustentar. Existe uma armadilha que quase ninguém percebe. O trabalho começa como uma missão, depois vira uma obrigação e, sem perceber, passa a definir quem você é. Chega um momento em que você se sente mais competente no escritório do que dentro da sua própria casa. No trabalho você resolve problemas e em casa você precisa ouvir. No trabalho existem metas e em casa existem emoções. E um homem emocionalmente cansado começa a fugir exatamente do lugar onde ele é mais necessário. Não porque ama menos, mas porque já não sabe mais como estar presente. Foi isso que aconteceu comigo. Eu chegava em casa fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Meu filho fazia uma pergunta simples e aquilo parecia extremamente pesado para mim. Não porque ele fosse o problema, mas porque eu já estava vazio. Meu corpo ainda funcionava, minha agenda continuava cheia, minha empresa continuava andando, mas a minha alma já estava pedindo socorro. E foi ali que eu entendi uma das maiores mentiras da minha vida. Eu acreditava que eu estava sacrificando minha vida pela minha família, mas na prática era a minha família que estava sendo sacrificada pela vida que eu escolhi sustentar. Foi então que Deus começou a tratar o meu coração, porque o burnout não nasce no excesso de trabalho, ele nasce muito antes. Nasceu no dia que eu comecei a acreditar que tudo dependia de mim, que se eu diminuísse o ritmo, tudo desmoronaria. Isso parece responsabilidade, mas muitas das vezes é apenas uma forma sofisticada de autonomia. E a autonomia sempre pesa, porque fomos criados para depender de Deus e nunca para substituí-lo. Quando a Bíblia chama Deus de Yahvé Jireh, ela não está dizendo apenas que Deus dá recursos. Ela revela um Deus que cuida, que sustenta, que alimenta, que traz segurança. Jesus também não nos ensinou a pedir força para carregar 10 anos de preocupação. Ele nos ensinou a pedir o pão de cada dia. E isso muda tudo, porque prover não é apenas colocar comida sobre a mesa, é colocar paz dentro de casa, é oferecer escuta, é oferecer direção, é oferecer presença. Existe uma pergunta que todo pai deveria fazer. Aquilo que meus filhos mais recebem de mim hoje é paz ou ansiedade? Hoje eu continuo trabalhando, continuo empreendendo, continuo assumindo responsabilidades. Mas existe uma diferença. O trabalho deixou de ser o lugar onde eu encontro o meu valor. Hoje ele é apenas uma das formas pela qual eu sirvo. Porque o meu valor já foi definido por Cristo. E isso muda completamente a maneira como eu vivo. O burnout começa quando você assume responsabilidade que Deus nunca colocou sobre os seus ombros. Quando você tenta sustentar aquilo que somente Deus pode sustentar. Se esse vídeo falou com você, eu quero te fazer uma pergunta. O que você precisa deixar de carregar para voltar a estar presente dentro de casa? Escreve aqui nos comentários, eu quero ler a sua história. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal. Talvez este seja o começo de uma vida onde você continue sendo um bom provedor, mas acima de tudo, volte a ser um pai presente, um marido presente e um homem governado por Deus.